Muito bom. Bom, né? Que bom, né? Você falou, a gente estava falando, né, Lê? Falou, muito triste. Na realidade, ele não pode começar com essa frase, é muito triste a questão de ser um online, né? Porque é muita alegria também, né? Acho que a gente tem essa ferramenta poderosíssima, né? Que é a tecnologia, que é a computação, que é a informática, e aí nós, seres humanos, temos que aí estar aprendendo a usá-la, né? Porque do mesmo jeito que ela vem com muita força para um lado bom, para nos ajudar, ela também pode nos destruir, né? Então eu acho que isso que é valioso da gente poder estar contemplando como que a gente utiliza. E isso para mim também é um posicionamento novo, né? Porque eu também estava muito relutante a isso, eu senti esse movimento desde essa história da pandemia, as pessoas, todo mundo pedindo, pedindo, e eu, ai, não, não, é ruim, é difícil, mas fazendo um pouco, fazendo um pouco. E aí eu já vejo que, nossa, quanta gente a gente pode sintonizar, né? Até onde a gente pode ir, né? Por causa dessa tecnologia, desse instrumento poderoso mesmo, né? Então, realmente, onde é que nós vamos ter que olhar? É a nossa consciência. Olha, né, essa intenção desse nosso encontro que a gente vai ter toda segunda-feira, no final do mês, assim, a gente vai ter essa intenção de abrir com uma prática, então a gente vai praticar, né, esse olhar atento, vamos praticar a meditação, a respiração. Aí eu vou trazer um textinho e a gente conversa um pouquinho, a gente traz sobre eles também. É bom a gente ter essa troca, né? De quem quiser trazer alguma coisa, para a gente ir tendo essa experiência mesmo, né? Vai ser um encontro curto, né? A gente não quero prolongá-lo, então também a gente vai ser bem síntese, né? Não é à toa que a gente estuda síntese, o yoga da síntese, o yoga integral, né? E que também tem esse nome, por isso que eu gostei de pôr esse nome. Esse nosso encontro vai se chamar Semente Integral, né? Que dentro de uma semente, quantas informações ela carrega, né? E nós também aí, quantas coisas a gente carrega. Então, quando a gente olha para dentro, ou quando a gente está praticando yoga, ou quando a gente está praticando meditação, ou quando a gente está se auto-estudando, nós estamos cuidando dessa semente. A gente está arando, né, o solo, preparando, regando, olhando para ela, para ver como que isso vai sendo manifestado para fora, né? Então, eu acho que a gente pode começar também. Quero deixar bem livre assim esses nossos encontros, e eu convido vocês para a gente começar a sentir o corpo mesmo, né? Então assim, deixa primeiramente observar como você está sentado. Em primeiro lugar, observa como você está sentado, se encaixando, se ajustando, se acomodando, para poder então a gente percorrer e abrir esse lugar de mergulho interior. Então agora, une a palma das suas mãos na frente do seu corpo, entrelaça os seus dedos e aperta um pouco e fecha seus olhos e sente como uma mão se aproximando da outra, uma recebendo a outra, com os olhos fechados, e como se essas duas mãos, quando você aperta uma mão na outra, estivesse dizendo, né? Tô aqui, estamos aqui. Só essa relação do corpo. E deixa suas mãos agora mudarem de toque. Você pode apertar de um lado, apertar do outro. Deixa mudar esse toque. Com os olhos fechados, uma mão vai apertando a outra, sentindo os dedos, sentindo a palma das mãos, uma mão apertando a outra.
identificando e sentindo esse corpo, vai descendo uma mão pelo seu braço, assim, apertando a mão, mas descendo pelo antebraço, pelo cotovelo, sobe pelo seu ombro, chega no seu ombro e aperta essa região do ombro. E vai ouvindo o que o corpo fala com os olhos fechados, chamando essa atenção para o corpo. Deixa trocar a sua palma da mão, a outra mão aperta o outro braço, vai apertando, descendo pelo punho, pelo antebraço, vai subindo até chegar no seu ombro e com os olhos fechados aperta, sente essa região dos ombros, sente essa região. Será que carrega, tá tenso, tenso? O que o corpo está falando nesse momento? A gente começa aqui, nesse autoestudo, a direcionar a escuta e a sensação para o corpo. Então vai descendo, trazendo as mãos de volta, uma na direção da outra, apertando o braço, tocando a mão. Leva as suas duas mãos na região do seu pescoço, deixa o pescoço no meio entre as mãos. E então, com os olhos fechados ainda, aperta um pouco, aperta os dedos lá atrás, na região da cervical, aperta na lateral. E então vai subindo, tocando assim, tocando essa região da nuca, essa região da base, quando começa o seu crânio. Vai usando os seus dedos e tocando essa região com os olhos fechados, observando e sentindo o corpo, cada toque, cada lugar. Deixa os seus dedos sentirem o corpo e o corpo sentir os dedos. Aí essas mãos começam a vir para frente do seu rosto. Se você tiver de óculos, vou pedir para você tirar os óculos. E aí deixa suas mãos começarem a vir para frente do seu rosto e nem precisa olhar para mim, mas pode ficar com os olhos fechados mesmo e deixa suas mãos irem tocando o seu rosto, tocando a sua testa, suas sobrancelhas, seus olhos, suas narinas, sua face, sua mandíbula, seus lábios, e fica um tempo percorrendo, observando a sensação da pele, a sensação aonde será que tem montanhas, vales no corpo, corpo como território, percebe o corpo como território. E aí você vai sentindo e tocando, sentindo onde está a pele, onde está o osso. Mas sente também as suas mãos inteiras no seu rosto, inteiras no seu rosto. Leva as mãos lá para seu cabelo, vai subindo pelo couro cabeludo, vai subindo, passando por os dedos por entre os seus cabelos, os olhos fechados. Vai percebendo a sensação do seu próprio toque no seu próprio corpo, território, corpo que fala. E dá umas puxadas no cabelo, conforme você entra com os dedos, você puxa o couro cabeludo, puxa, deixa sentir essa massagem gostosa e perceber o que acontece, né? Quando você puxa o cabelo e o couro cabeludo se movimenta no crânio, percebe isso, percebe o corpo.
E então vai diminuindo, passando por inteiros dedos, trazendo agora na frente do seu rosto, vai para flexionando uma mão na outra, deixa passar, esquentar uma mão na outra. Agora percebe esse toque, percebe o toque das mãos de um lado, do outro lado, esquentando as mãos, os dedos, como uma querendo esquentar a outra. E aí leva a palma da mão lá no seu rosto, assim, e deixa cair o rosto um pouco para frente. Deixa cair. E agora você respira fundo e deixa modificar, se você quiser, de movimenta as mãos um pouco e deixa quietinho. Deixa o rosto sentir as mãos e deixa as mãos sentirem o rosto. Vai mudando esse lugar e sentindo esse toque. Sentindo o seu rosto, a sua forma e cuidando para não julgar, para não criticar, para não ficar pontuando, mas eu vou parar de falar por alguns instantes e você vai ficar no sentir. Você sente as mãos tocando o rosto e o rosto sendo tocado pelas mãos. E lembra de respirar grande, profundo. À medida em que você vai tocando, mudando esse toque, a respiração grande, longa, com os olhos fechados, sentindo as mãos tocarem o rosto e o rosto sendo tocado pelas mãos. E até você deixar a palma das mãos para frente, as duas, e como se o rosto fosse cair para frente, mas as suas mãos apoiam, dão sustentação para o seu rosto. Então respira fundo, deixando a cabeça pesar nas suas mãos. Você sente as suas mãos dando suporte para o seu rosto. E agora as suas mãos vão empurrando o seu rosto para cima. Você vai descendo a palma das mãos pelo rosto, pelo seu pescoço e vai ajeitando e organizando o seu corpo. Vai tocando os seus ombros, percebe se eles precisam, se você precisa levar um pouquinho eles para trás. Vai descendo as mãos pelo tórax, pelas costelas. Toca o seu quadril, sente o seu quadril, os ossos do quadril, corpo, território, corpo que fala. Então a gente está sentindo com a palma das mãos a acomodação do corpo, o volume do corpo. Não tem aqui um jeito certo, errado, é você tocando, sentindo as suas mãos tocarem o corpo e o corpo sendo tocado pelas mãos. Toca a região do seu ventre, do seu quadril. Toca a região toda, vai tocando também as suas pernas. Deixa as suas mãos tocarem os seus joelhos.
Se tiver que, né, que estar sentado na cadeira e descer, abaixar um pouquinho, não tem problema. Vai lá, vai escorregando essas mãos pelo corpo, escorregando essas mãos pelo corpo, até você deixar que a palma das mãos agora pouse sobre as suas pernas e você respira fundo e sente a palma das mãos pousada nas coxas, os olhos fechados. Percebe qualquer sensação desse toque, calor, peso, a forma. Respira grande e vamos nesse mergulho para dentro do corpo, para sentir o corpo, a pele, esse limite do eu. E com os olhos fechados, mantendo esse olhar interno, vai buscar perceber, concentrar primeiramente nas mãos que tocam o corpo e no corpo que é tocado pelas mãos. Qualquer sensação de calor, de movimento, de frio, sente, sente no corpo, sente o corpo. E então, esse olhar interno vai percorrendo esse espaço corpo, e sentindo o contato das suas pernas, dos seus pés com o chão, observando o peso. Respira grande, solta, percebendo a força da gravidade no corpo. Vai subindo esse olhar interno agora, percebe esse caminho, o caminho da consciência. Agora esse olhar interno que estava nas pernas, nos pés, vai chegar na região do quadril, dos glúteos. Percebe o contato do glúteo direito, onde você está sentado, o glúteo esquerdo. Respirando grande, deixando esse olhar se esparramar com a respiração. Esse olhar interno vai subindo ao longo da coluna vertebral, como se fosse mesmo o tronco de uma árvore, topo da cabeça em direção ao céu. E percebe agora na exalação dissolver o peso dos ombros. Sente esvaziar e sente o peso dos ombros, desde os músculos mais superficiais aos mais profundos. Relaxa na exalação. Relaxa na exalação. Percebe esse relaxar escorrendo pelos braços, pelas mãos. Deixa sair
pela boca o ar por alguns instantes, nessa sensação de ah, cheguei, até a respiração voltar apenas pelas narinas. Percebe agora o seu olhar interno subindo pela região do seu pescoço, na sua garganta, chegando agora no interior da sua boca. Agora deixa esse espaço, esse vazio, soltar dentro da sua boca. Para isso é necessário que você relaxe a mandíbula. Relaxa a mandíbula. E concentra a consciência no interior da boca. Percebe os dentes irem se separando, a língua se aquietando, gerando saliva dentro da boca. E se porventura algum pensamento surgir na mente e você for capturada por esse pensamento, respira fundo e volta para o interior da boca, achando esse espaço no interior. E então, caminhando com essa consciência que vê, você sobe pelo interior da sua cabeça, percebendo os seus olhos e percebendo agora a escuridão, olhando para a escuridão. E então agora você inspira grande, longo e sem pressa, e o seu olhar vai acompanhar esse vento, essa força que vem da raiz, que passa pelo tórax, sobe até o topo da cabeça. E na exalação esse vento esparrama, aliviando o rosto, o semblante, a mandíbula, a garganta, o pescoço, os ombros, os braços, as mãos, os dedos das mãos. E assim você continua por alguns instantes, treinando a sua mente a acompanhar a consciência. Inspirando, percebe essa força subindo desde a base, subindo, subindo, subindo pelo corpo, vai até o topo da cabeça. E exalando, percebe esse desapegar, esse soltar do topo da cabeça até os pés. Faça isso por alguns ciclos de respiração. Um ciclo é composto por uma exalação, uma pequena pausa, uma inspiração e uma pequena pausa. 4 etapas, um ciclo de respiração. Mantenha o ciclo. A cada inspiração, percebe o seu corpo se ajustando e a cada exalação ficando mais confortável dentro de si.
expandindo e soltando, expandindo e soltando. E então, abrindo os olhos, deu para ouvir o sininho? Ah, que bom! Abrindo os olhos, vamos pensar, sentir um pouco como foi essa sua experiência, né? Essa nossa experiência. E para essa experiência, eu trouxe esse livro hoje, esse livro que está lá no nosso curso de formação, né? Nosso primeiro livro que a gente indica, módulo 1, Poder do Agora. Por mais que ele tenha virado best-seller dos autoajuda, ele é muito valioso e ele é yoga e é mindfulness, né? Então tem muitas coisas importantes e valiosas nesse livro, é o Poder do Agora. E eu vou ler um pedacinho aqui para a gente poder trazer um pouco de conhecimento à experiência que nós tivemos. Então, até quando eu fiz essa primeira chamada desse nosso encontro, eu coloquei essa frasezinha que Sri Aurobindo traz da Gita. Yoga, ele traz igualdade e conhecimento, fazem parte das duas asas de um pássaro. E aí a palavra yoga é igualdade, é união. Então, essa experiência que a gente teve, nós ficamos aqui, fizemos essa meditação, né, esse direcionamento da atenção, agora a gente vai trazer um pouquinho de conhecimento para ela, para a gente se apropriar da nossa experiência, compreender. Isso é o autoestudo, é a gente trazer o conhecimento e falar, ah, eu vivi isso, né? Estou percebendo isso, porque é no passo a passo. Então a primeira frasezinha dele, assim, que é logo quando a gente abre o livro, nem vou começar, nem vou pegar do começo, mas eu vou pegar essa frase, esse textinho que é muito valioso. Você está aqui para possibilitar que o propósito divino do universo se revele. Veja como você é importante. Eckhart Tolle. E aí eu vou trazer aqui, gente, uma parte, dois lugares muito importantes e básicos para a gente começar a identificar quando a gente fecha os olhos. Quando a gente está fechando o nosso olhar, fechando o nosso sentido, que é a nossa janela, né, em relação ao mundo externo e ao mundo interno, quando a gente fecha, o que que acontece? O que que tem dentro de nós? Então aqui ele traz uma frase muito importante. Nossa mente é um instrumento, é uma ferramenta. Então a gente identifica que existe um campo mental. E esse campo mental acontecem, né, diversas cenas, diversos cenários, diversas imagens. Porque esse campo mental existem camadas. Desde aquela que a gente mais percebe, que, por exemplo, a gente pode perceber, eu estou falando, você fala, e lá dentro de você tá, ai, que fome, ai, será que eu vou amanhã fazer tal coisa, qualquer fluxo, ou qualquer interpretação, ou uma linha de raciocínio. Então, eu estou falando e você está fazendo uma conexão com outra coisa. Isso tudo acontece no campo mais próximo da nossa realidade material. É uma mente mais densa, que a gente pode ver, né? A
A gente pode olhar para ela constantemente, a gente pode reconhecer. Então, esse é um ponto fundamental como um passo inicial. E eu pergunto para você: você reconhece o campo da sua mente? Você reconhece quais são os padrões da sua mente? Quais são os aspectos da sua mente? Será que a sua mente está mais no presente, está mais no futuro, está mais no passado? Será que ela está mais preocupada ou ela está julgando, criticando? Então, quando a gente começa a estudar o campo da mente, nós vamos reconhecer muitas coisas e principalmente coisas que nos pertencem e coisas que não nos pertencem. Porque esse campo mental é onde é recebido todas essas informações. Então tem coisa que não é nossa. Na maioria das coisas não são. Elas vêm de fora, faz uma, chega no campo mental, né, como se fosse um software com uma mensagem, faz uma mensagem e traz uma resposta. Mas a gente precisa reconhecer no nosso passo a passo esse campo mental, porque esse campo mental ele é tão poderoso que lembra daquela historinha? Céu e inferno não estão fora de nós. Céu e inferno estão dentro de nós e a gente passa de um para o outro em um instante. E aí, gente, também tem nessa. Isso é um dos motivos que eu quis trazer, eu quero trazer mais esses encontros, até para a gente poder trazer mais o nosso dia a dia mesmo e observar o que está acontecendo à nossa volta. A nossa volta, em termos de informação, em termos de resposta, em termos de relações, o que está acontecendo? Está mais harmônico ou está mais desarmônico por onde você caminha? Tem mais informações se organizando, se unindo, ou tem mais informações se desorganizando? Então, nesse aspecto, a gente reconhece que a gente tem essa mente mais próxima da materialidade e, além dela, tem outras camadas mentais. Tem a camada mental superficial e a camada mental profunda. E é nessa camada profunda que muitas coisas vão surgir, por exemplo, como o nosso inconsciente, como memórias da gente não sabe da onde, como conceitos, relações, imagens já vistas, muitos, muitos. E é natural que ao longo do autoestudo isso possa ir subindo para a nossa superfície. Aquilo que a gente não consegue ver possa subir para que a gente possa ver, para que possa ser visto. E é por isso que o autoestudo é ir além, tirar os véus da nossa ignorância. E ignorância no sentido da palavra, que é a incapacidade de ver algo, a incapacidade de ver algo. Então, à medida em que essa mente mais profunda começa a subir para essa camada mais superficial, e nós estamos ancorando um lugar que vê. Percebem? Conseguem estar aqui comigo? Né? É assim, aquela coisa simples e fundamental, né? Simples e fundamental. E aí, então, agora aqui, deixa eu só mudar aqui para onde é que eu queria ir mesmo. Aqui. Para a gente juntar, né? Aqui. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente. Olha só que coisa importante. A gente acabou de falar um pouquinho, uma introdução rápida, fácil, desse campo mental e das diversas camadas que fazem parte dela. Agora ele fala que é no presente.
Só que enquanto nós acreditarmos que somos os aspectos que pulsam na nossa mente como informações recebidas do externo, não tem libertação. A gente podia até parar aqui já, né? Só até parar aqui, porque é o que Shri Aurobindo traz também, né? Não existe yoga numa mente agitada. E aí agora eu vou continuar. O predomínio da mente é apenas um estágio na evolução da consciência. Ufa, é aqui, né, que eu queria chegar, porque precisamos urgentemente passar ao próximo estágio. Senão, seremos destruídos pela mente, que se transformou em um monstro. Depois ele fala, falarei sobre isso em detalhes. Agora, importante, pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência, mas a consciência não necessita dos pensamentos. Ufa! Então é aqui assim, né, que a gente falou desse aspecto mental e agora aqui ele tá apontando esse outro lugar, né? Vamos pensar que a gente está mergulhando para dentro de nós, autoestudo, e nesse autoestudo a gente começa a reconhecer diferentes lugares que se manifestam, né, na nossa vida, nas nossas relações. Compreendemos que o corpo que a gente tocou no início é um instrumento em que permite que a mente esteja aqui, assim como a alma. Olha a importância, né, do nosso corpo. Corpo como a casa, como a sede da mente que a gente está falando. E agora ele vai além. Ele traz um outro aspecto dentro de nós, que é a consciência. Estar ciente. Esse estar ciente, ele não é mental. Por quê? Agora que eu falei para você, aquele momentinho, você conseguiu observar quais, se no seu campo mental surgiu algum pensamento, seja agora mesmo, enquanto a gente está aqui, você percebeu algum momento que o seu pensamento viajou? Surgiu uma ideia, uma imagem? Percebeu? Aí, você percebeu ou você não percebeu? Pode ter pensamentos e coisas que você percebe ou não percebe. E aí, quem percebeu? De que lugar você percebeu? Da onde você percebeu? Do campo mental? Ou algo maior, como se estivesse num outro lugar, num outro espaço interno que vê, que percebe o pensamento. E agora, a partir desse lugar que vê, desse testemunho que Patanjali traz, né, para nós, esse testemunho, como o primeiro passo aí do yoga, da meditação, a partir desse lugar que vê, a escolha. Nós temos apenas duas opções. Ou a gente se apega ao fluxo do pensamento e vai com ele, seja para o passado, presente, futuro, para ideia, para julgamento, questões e análise, ou a gente ignora, no momento em que a gente vê, a gente solta. E o que acontece na nossa vida com as coisas que a gente solta? Ou com as coisas que você não dá mais atenção, que você não cuida? Elas se desfazem, elas vão embora, elas somem,
elas não se desenvolvem, elas não se fortalecem. Então, essa atitude interna daquele que vê, da consciência que vê e agora escolhe. E aí a gente vai perceber, porque a consciência é como se ela a gente estivesse acendendo, sabe? Por isso que chama despertar, né? Iluminação, clareza, porque é uma luz interna que vai tendo mais capacidade de enxergar, de reconhecer quais são os aspectos dentro de nós que estão pulsando. E muitas vezes a gente vai se pegar, de repente, meia hora depois que já está pensando sobre aquele assunto. Já está meia hora pensando sobre o assunto, daí você fala, nossa, só eu aqui lendo o livro, com o livro na minha mão, mas pensando sobre o outro assunto. E assim vai acontecer várias outras coisas, várias outras vezes. Por isso, a importância daquele que vê se repetir, se repetir, se repetir, se repetir, várias e várias vezes. Porque o hábito mental, olha o que eu vou falar, o hábito mental é seguir o fluxo do pensamento. Faz parte da mente, é a mente pensante. Então, soltar esse hábito para encontrar um lugar de presença, porque se no momento em que a gente não está fixado no campo mental, a gente só tem o presente para estar, não tem outro lugar para ir. É aquilo que está acontecendo nesse exato momento. E esse reconhecimento, ele vai consolidando, ele vai consolidando, ele vai consolidando. Então a gente começa a fazer isso mais vezes no nosso dia a dia. Mais vezes, ao longo do dia, várias vezes. Você encontrou com uma pessoa, está conversando, e de repente você viu que você está pensando que você tem que ir embora, que você tem que fazer tal coisa, e a pessoa está falando na sua frente. Aí você respira fundo e você pode criar para você mesmo, para facilitar um caminho. Eu tô te vendo. Para mim, essa frase me ajuda muito. Eu tô te vendo. Que daí me traz esse lugar novamente de perceber o momento presente, a consciência. E aí eu vou trazer aquela frasezinha que ele trouxe, ó. A consciência não necessita do pensamento para se manifestar. Então é como se fosse, a gente pode trazer uma ilustração para isso, consciência e mente. Vamos reconhecer essa diferença que a gente está falando, né? Desses dois instrumentos poderosos que nós temos para viver e que estão vivendo onde? No nosso corpo, outro instrumento. Né? Então, esses dois pulsares, a gente pode trazer essa ilustração de como se fosse, né, o céu. O céu azul, o céu maior, o céu grande, o céu azul gigante que a gente tem essa cor diversas, é a consciência. As nuvens e tudo que acontece no céu, os planetas, as constelações, são todos aspectos mentais. Mas a gente pode ficar só, para ficar mais fácil, vamos ficar só com o céu e a nuvem. Vamos ficar só com o céu e a nuvem, como representação. O que acontece com as nuvens? As nuvens passam. Tem hora que elas fecham total o céu, você pensa que o céu não está lá. Vamos pensar assim? Nossa, tem hora que o pensamento vem e fecha tudo, fica uma escuridão e eu não consigo ver o céu azul. Mas conforme as coisas vão acontecendo, o dia, a vida, e se eu sento, pratico yoga, se eu faço meditação, essas nuvens negras elas vão ficando mais leves, essas nuvens escuras vão ficando mais leves, mais claras, aí aparece um solzinho, aí elas começam a voar para um lado, começa a sair para outro, de repente tem algumas nuvens só, mas o céu tá lá, dá para ver o céu. Será que ele saiu de lá em algum momento?
É assim a nossa consciência também. Ela não sai daqui. Ela não sai. Agora os pensamentos saem. Os pensamentos podem ir, enviar, voltar, mudar, podem fazer várias coisas. Então, só para eu completar, e aí eu vou abrir também, daí se acaso vocês quiserem trazer alguma coisa, quiser compartilhar alguma coisa, vai ser bem valioso. Então aqui, quando usamos de fato nossas mentes, em especial quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado de mente vazia é a consciência sem pensamento. O estado da mente vazia é a consciência sem o pensamento. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente desse modo o pensamento tem alguma força real. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Olha essa frase, gente. A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Vocês identificam isso? Eu identifico total, assim. Total, assim, esse movimento, né, do que tem que fazer, do que eu preciso fazer, como que tem que estar assim, como tem que ser isso. Tudo como uma forma de preservação. Preservação de nós mesmos. Muitas vezes preservação da nossa identidade, e que daí é todo esse sofrimento, esse apego, durante toda a nossa vida, desde a hora que a gente nasceu até a hora que a gente morrer, da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, for morrer, a gente vai passar por situações em que nós estamos morrendo e desapegando para continuar, porque a impermanência é lei, é a lei do universo. E a gente pena para aprender a impermanência. Bom, gente, agora só vou fechar com uma frase. Só vou fechar aqui com uma frase e aí vou ouvir vocês. Vai ser muito bom. Se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, tcharam, olha essa surpresa. O corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. É por isso, então, que quando a gente começou esse encontro, a gente começou tocando o corpo, sentindo o corpo, deixando o rosto. E aí eu queria ouvir vocês como foi e o quanto essa essas mensagens, essa leitura que eu trouxe agora, esse é um conhecimento que eu trouxe, se integra e se faz na sua prática, ali na sua experiência. Então, alguém quer trazer alguma coisa? Posso trazer, Lili? Eu voltei. Eu comecei a fazer essa prática de tocar o corpo e tal, e senti o quanto meu corpo estava tenso, o quanto eu estava meio travada, assim. Aí eu saí, desmarquei a reunião e voltei para a prática.
Ai, que maravilhoso, Cris. Que maravilhoso. Obrigada, Então, eu querida. te agradeço. Obrigada. É muito bom. Eu que te agradeço por compartilhar e pela presença. Ninguém mais vai trazer nada? Ninguém quer compartilhar alguma coisa? Alguma ideia? Aproveitar aqui. Oi, Eu vou Marisa. falar. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Eu nem sei como eu tô aqui, porque eu estava me sentindo tão cansada. E percebi que eu estava muito mais cansada quando eu entrei aí no meio do caminho. Você já estava fazendo essa meditação, esse trabalho aí do corpo. E eu abri tanta boca como sempre. E eu falei, gente, que canseira física, né? E canseira mental durante todo esse tempo. Mas eu percebi uma coisa interessante que eu percebi. Que é uma canseira física e mental, mas que não haveria necessidade de ser assim, né? Não precisaria fazer tanto, não precisaria pensar tanto. E achei muito interessante. E isso me remeteu, como na última vez que a gente teve a nossa live, sobre os sentidos, aquele, aquele trabalho que você deu, que eu tinha dito que eu tinha observado um dos sentidos, cinco sentidos, né? Eu não observei só um, eu lembro que eu observei dois, mas aí que me dei conta, que era o olfato, né? E hoje, eu falei, nossa, como vocês. Eu percebi assim, nossa, como que a Lili tá com uma voz diferente? É como se eu tivesse observado a minha audição diferente, né? Eu estou te ouvindo diferente. Então, quer dizer, tá mexendo com os meus sentidos. Isso me fez agora no finalzinho, agora mesmo, nesse momento, me lembrar. Há muitos anos atrás eu dei um workshop de core energético que falava sobre os cinco sentidos, que é aqueles que a criança sente, né, até os seus 7 anos de idade. E, e foi um exercício prático. E isso me remeteu, nossa, como se, é como se eu estivesse reaprendendo a sentir novamente esses sentidos, de uma forma totalmente diferente, mais aguçada. Me vem isso. Eu não sei tudo onde vai levar tudo isso, mas eu estou achando muito interessante, porque parece um caminho, um aprendizado aí, né? É isso, resumidamente é isso. E gratidão. Não me faltou todo esse trabalho que eu precisava fazer esses dias, então eu quero mais é que agradecer, que precisava dessa gratidão e hoje eu estou agradecendo por essa live, por Ah, todos aí. agradeço, agradeço. Muito bom, Marisa. E aí eu tenho, assim, nossa, muito importante, né? Até pelo mindfulness, né? Que você está fazendo o curso de mindfulness e que ele está toda hora pontuando isso assim, a gente não tem aonde ir, a gente tem onde estar. Por mais que a gente tenha nossos planos, por mais que a gente faça nossos objetivos, né? Mas viver lá só tipo, quando eu estiver lá, quando isso acontecer, aonde é que eu vou, a gente está perdendo o presente. E o presente é com sono mesmo, é do jeito que for, mas é esse lugar que a gente. É, por isso que eu gosto do yoga, porque eu falo assim: viver, estudar yoga é estudar o infinito. Então não vai ter fim, menina. Tem fim, não, mulher. Tem jeito. O fim é Verdade. começo. É verdade, você falou perfeitamente. Tudo isso faz estar aqui agora e parece que não tem presente, passado nem futuro. É o aqui. Não dá para prever mais nada. É essa sensação que dá. E é saber caminhar dessa maneira. É um aprendizado, é um grande aprendizado. Acho que é o treino para a vida. É um treino para a vida. Por isso que chama treinamento em mindfulness. Treinamento em atenção plena, né? Porque é um treino.
E esse treino, isso que você falou dos sentidos, é muito importante, porque quando a gente está falando de expansão da consciência, né, a gente está falando sobre isso, né, a gente trouxe, Uhum. vamos pensar assim, as nuvens, né, o aspecto mental e o céu azul. Então a gente está querendo vivenciar mais céu azul do que as nuvens. E para essa experiência do céu azul e as nuvens, o que conecta isso são os nossos sentidos. Hum, Então, porque os nossos pensamentos, eles são formados e processados a partir daquilo que nós recebemos como informação através dos nossos sentidos. Aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente cheirou, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está degustando, tocando. É isso uhum. que está formando as nossas nuvens. E aí, quando a gente começa a expandir, os sentidos começam a se ampliar. Que é isso que você trouxe. Verdade. Senti até o doce na boca quando você falou, né? A boca doce. Que interessante, né? Que coisa profunda tudo isso, né? Eu Ah, estou me dando maravilha. conta. Oh, é maravilhoso. E essa é a importância, se apropriar da experiência. Estou me dando conta. Eu Uhum. estou me dando conta. Isso é maravilhoso, né? Assim, realmente está. Opa, o que está acontecendo aqui dentro de mim? Aí vamos perceber isso. Que fora é uma consequência, mas é dentro, dentro. Muito bom, Mar. Obrigada pela presença. Era você. Lê, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade também, se não quiser. Ana Maria também tá aqui, Ana querida. Estou absorvendo, Lili, absorvendo, é isso. É como eterno aprendiz, né? Acho que quando a gente fala por mim, inicia nesse caminho do yoga, assim, é muito esse despertar dessa, desse algo que a gente já sabe, mas que está ali adormecido e a gente vai reaprendendo, né? Como crianças mesmo, né? Crianças despertando espiritualmente, assim. Já tem um aprendizado, mas a gente tem que reaprender a todo momento. E acho que esse observar da mente também é muito isso, é essa tensão de criança também, que cada hora descobre uma coisa, um caminho novo que a mente tem para nos desviar do agora, e a gente vai se descobrindo o tempo todo. É um processo, assim, intenso e maravilhoso também, né? É muito Sim. bom reforçar ele aqui, a gente, nesse momento, porque a gente se perde também, né? Nesse nosso cotidiano, assim, às vezes a gente se perde. Então, ter esse momento aqui para trazer isso de volta é fantástico. Que bom que a gente está aqui. Ai, que bom mesmo, agradeço, viu? E é sinal que esse impulso que veio aqui, né, nessa inspiração, fez sentido, né? Vocês fazem com que isso faça sentido, né? Então, para a gente continuar mesmo, porque estou sentindo essa necessidade de mais apoio, da gente se encontrar mais, da gente praticar mais, da gente desenvolver mais, porque tá, como está muito exigente externamente, né? Como está muito exigente ritmo, tempo e todas as relações e tudo, né? Então, a gente também tem a exigência da gente se cuidar mais, né? Da gente se olhar mais. Muito bom. E aí você me lembrou uma frase da mãe, Minha Alface, que eu até vou encerrar com ela, assim, que é que nós somos como crianças no campo de Deus. Eu adoro, adoro essa colocação, né? Muito bom. Eu vou colocar, gente, vocês ficam à vontade. Eu vou só encerrar com uma musiquinha. Então, se vocês quiserem, né, fechar a tela, quem puder, né, deitar um pouquinho. Obrigada pelos coraçõezinhos que eu adoro. Aí, só pra gente poder fechar aqui o nosso encontro. Já vou pôr a musiquinha.
Musiquinha falha ainda, tá, gente? Ela fechou. Vai chegar. Tecnologia atrapalhada. Cadê? Aqui. Será que tá chegando aí? Tá chegando a música aí? Oba, obrigada, Lê. A esperança tece a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve e devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou você. Ó esperanças para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar nos meus sentidos. Quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre ir te encontrar. Se há alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar que o amor jamais me e nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou você. Boa noite, pessoal. Bons sonhos. Muito grata. Namastê.